Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha, livro Jesus no Lar, lição 25, a visita da verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro, no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática a expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina. Mais para frente. A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se, de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura. Longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e purificar-se, fugiu espavorido
em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com o direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e excitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos diante dos quais possam cultivar a ilusão. E diante desta belíssima lição, que mostra as nossas imperfeições, a nossa inconformação diante das dores, nos mostrando um Pai compassivo e misericordioso que sempre envia os recursos necessários para nos consolar, para aliviar as nossas dores e nos dando o remédio que necessitamos. Mas, inconformados diante das situações que se apresentam em nossa vida, lamentamos muitas vezes, mas nós temos que parar e pensar, refletir, que tudo aquilo que nos acontece tem um propósito. São as escolhas erradas que fizemos no passado ainda tão presente e hoje estamos tendo uma oportunidade de rever a nossa história e escrevê-la de uma forma melhor, com mais paciência, com mais tolerância, com mais compreensão diante das dores. E por isso, Senhor, aqui estamos, agradecendo pela vossa bondade e pela vossa misericórdia, mas rogando, Senhor, as tuas bênçãos para o nosso Cláudio, que nos trará o estudo do livro Jesus no Lar, que ele possa ser intuído, inspirado e nos traga aquilo que nós precisamos escutar. Abençoa também a nossa Patrícia, que nos trará o estudo do teu Evangelho, que ela possa também ser intuída e inspirada para explanar o teu Evangelho, de forma que nós possamos compreender e fazer. Sê com todos nós que aqui estamos, e que seja, Senhor, em teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Primeiramente, boa noite. Primeiramente, boa noite. O estudo de hoje, na Casa do Caminho, é muito oportuno, A gente vai falar sobre a verdade, que é o tema central da mensagem, E a nossa dificuldade de encarar ela frente a frente. Há muito tempo atrás, eu ouvi a monja Coen falando sobre a verdade. É uma discussão profunda na filosofia budista, o que é a verdade. E eles expressam isso em retóricas, em diálogos uns com os outros. É uma forma de evoluir, de pensar melhor a religião deles. E ela tem uma frase que ela fala assim: o que ontem era verdade, hoje não é, nunca foi verdade. Pois a verdade plena, ela é imutável. Eu já refleti muito sobre essa frase dela, Ela traz um exemplo.
Por mais que os homens em alguma época da humanidade acharam que a Terra era chata, como um plano, ela nunca foi. E isso não era o problema, entendeu? A verdade estava lá. Um dia ela seria descoberta. Então, quando a gente vai observando esses conceitos, a gente vai se enriquecendo deles. O problema é que não é para o vizinho, é para a gente. E essa visita da verdade, ela acontece. A doutrina dos espíritos traz que nós habitamos no planeta que é a segunda categoria dos mundos habitáveis. São 5 categorias: mundos primitivos, depois você tem mundo de provas e expiações, depois você tem o mundo de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. Quando, a nossa categoria, a gente tem os mundos primitivos, todo mundo obedece às leis de Deus, porque eles quase não têm livre-arbítrio. Mesmo os humanos, humanoides, próximos a humanos que estão ali, eles obedecem, porque eles estão muito mais próximos ao instinto animal. No mundo de regeneração, já se fala que 50% dos espíritos encarnados tendem a seguir as leis de Deus. 50% dos espíritos, em geral, encarnados e desencarnados. E aí, nos mundos ditosos, essa percentual vai aumentando até chegar nos mundos celestes, onde eles obedecem plenamente às leis de Deus. O problema é que a gente está na segunda categoria. E nessa categoria, no livro A Gênese, ele traz que esse mundo ele está para aqueles que são rebeldes à lei de Deus. Então imagina, tem um curso d'água descendo em direção a Deus. Nós estamos num planeta onde todo mundo rema contra. E nós mesmos também. Isso é uma realidade. Porque o que acontece? A verdade vem e ela clareia o ambiente. É o que Jesus está falando aqui. Não tem de mais jeito. Alguém que se diz espírita e de alguma forma pensa que a pena de morte seja algo factível no mundo, não está de acordo com a verdade espírita. E eu não estou falando que isso é um problema. O espírito está no momento dele, o espírito encarnado mesmo, Ele está no momento dele de pensar nisso. Às vezes a questão da violência é algo muito patente, e tudo bem. Mas ele não pode falar que isso está na doutrina. Porque quando a gente adentra essa condição de entender que estamos num planeta onde existem pelo menos 99% dos espíritos são rebeldes à lei de Deus, encarnados, desencarnados, a gente tem que entender que o mundo não vai estar bem, que vão ter desgraças, que as pessoas vão puxar o tapete uma das outras, que vão ter guerras, que vão haver, como a gente diz, covardias em relação aos mais fracos. A lei do mais forte, ela tenderá a prevalecer na maior parte dos momentos. Não precisa ser uma força física, mas seja uma força política, força financeira e assim por diante. Porque senão a gente vai se reunir com toda aquela horda de pessoas que fala que o mundo está perdido. Se Jesus é o governador do planeta, como diz a doutrina espírita, se Jesus veio ao planeta e disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe entregou se perderá, então não há problema nesse mundo. Não estou dizendo que está bem, mas vai haver problemas que sejam insolúveis para Jesus. A doutrina espírita traz, e eu estou trazendo uma questão
de informações que são verdades para aqueles que seguem a doutrina. A Caminho da Luz traz que Jesus já se reunia antes da formação do planeta para organizar como o planeta seria. A ciência vislumbra que o planeta se formou há 6 bilhões de anos atrás. Quer dizer, ele já era governador do planeta há 6 bilhões de anos atrás. Para um espírito desse porte, seja qual, como ele conquistou isso, são trazidas algumas informações, mas é um problema a humanidade? A humanidade vai estar perdida? Porque a gente se coloca nesse ponto. A gente olha para o mundo que está ao nosso redor e fala assim, não tem mais jeito. Cara, quantas vezes eu tenho escutado isso hoje em dia? De cristãos, em geral, sabidamente, a maior parte da população brasileira é cristã, seja ela evangélica, católica, espírita, Aí eu pergunto assim, mas espera aí, como é que está perdido? Ah, mas você não vê o que está acontecendo? E aí são várias coisas, Você não vê, e aí às vezes bota o STF na jogada, bota várias coisas. Mas assim, não importando o que esteja acontecendo, não é diferente do que aconteceu na época de Jesus. E Jesus dizia naquele momento, nada se perdeu. O templo se erguerá no terceiro dia, que foi o momento que ele retornou. Jesus venceu a morte, venceu o desespero, porque senão a gente começa a viver uma doutrina vazia. Eu vou dar um exemplo assim. Muitas vezes, quando a gente interpreta o que está acontecendo no mundo, e não estou dizendo que são situações felizes, Há um tempo atrás, eu fiquei muito impactado pelaquela cena do garotinho que veio no mar Mediterrâneo e o corpo ficou morto ali na areia. Porque eu tinha filhas pequenas, eu entendi qual era a dor dos pais naquele momento, pelo menos tentei entender, E a situação toda que gerou aquilo ali. Tudo bem. Quais foram os passos dos países, que estavam recebendo aquela imigração depois daquilo? Endurecer mais. Esses foram os passos. Hoje a gente tem, eu vou falar claramente porque é real, mas a gente tem uma facção política na Europa que fala claramente que não pode mais haver imigração para lá. Não vai entrar nos termos históricos, de por que isso acontece, como é que a Europa se construiu, de onde vem as riquezas daquele continente e tudo mais. Mas isso é uma condição. A gente olha aquela cena e fala, aquilo está perdido. Se a gente, olha só, eu não vou nem entrar na questão da doutrina espírita. Se a gente acredita em Jesus, quem recebeu aquele espírito do outro lado? Porque se a gente é cristão e uma criança morreu, como é que ele vai ser recebido do outro lado? Dependendo da doutrina, vai ser por um anjo, um emissário, um profeta, o que seja. Mas ele não está perdido. Nunca esteve. E nunca estará. Então, a cena em si impacta. E eu não estou querendo entrar na questão da expiação, prova que aquele espírito está vivendo, porque é particular dos guias dele mesmo. Mas ele não está perdido. Como o mundo também não está. Ah, mas é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. É difícil. Mas o que acontece? A gente recebe a esperança, a fé e a caridade
E como Jesus disse aqui, a gente desconsola e consola. A gente acredita e desacredita. Então, quando a gente vê aquilo chegando até nós, é uma condição que a gente tem que começar a refletir. Óbvio, fazer prece pelos países que estão tanto na imigração quanto os que estão recebendo esses imigrantes, né? Existem, e aí eu vou falar claramente, existem organizações nesses países para receber esses imigrantes e colocá-los ali em trabalhos feitos por pessoas que não estão no governo. Então existe um movimento. Então, óbvio, a gente pode orar por aquilo, né? Na fronteira do México, né? As coisas como acontecem, né? Então, uma condição triste, as pessoas se afogam, né? Se afogou uma criança lá também, quer dizer, que a gente soube, né? E a gente começa a perceber isso. Se a gente se transportar aqui para o Rio de Janeiro, o que a gente fala sobre a nossa cidade? Tudo bem, vocês não podem falar na palestra, mas a gente fala que ela está achada? Não fala. A gente fala que ela está perdida. E eu sou morador do Rio de Janeiro. Eu sei diferenciar um disparo de uma pistola de um disparo de um fuzil. E acredito que a maior parte dos moradores da cidade também saibam, sendo que eles vivem dentro de comunidade ou fora dela. O que me causa uma estranheza também, porque todos somos uma única comunidade, né? Ou deveríamos ser. Então, óbvio que eu sei que está extremamente violento o Rio de Janeiro. Um amigo meu foi assaltado, a arma na cabeça, no carro, pela segunda vez no ano. Professor, então eu não estou querendo tapar o sol com a peneira, não é isso. A gente tem que se precaver do que está acontecendo, a gente tem que sim pensar em rotas melhores de deslocamento, a gente tem que organizar nosso pensamento, sair de casa, fazer uma prece antes, né? Isso são coisas importantes aqui, ó. Pede a ajuda da fé, da caridade, não tem problema. Jesus em nenhum momento fala que não deve ser pedida a ajuda da fé e da caridade. Ele não fala isso. Mas é entender que esse movimento é importante. E a gente tem que ter ciência disso. Ciência. Olha só, eu estou no mundo de provas e expiações, as coisas não são fáceis. Eu estou numa cidade que recebeu 6 milhões de escravos, né, no porto. Isso recebeu. Os que ficaram no oceano, ficaram. Onde as pessoas eram vendidas com anúncios no jornal, e tem anúncios da época, onde isso não era visto pela sociedade, ou não queria se ver esse sofrimento, e isso deixou uma mácula em nossa cidade profunda. O padroeiro da cidade, o protetor espiritual é São Sebastião. Mas a gente tem muito a caminhar para resgatar tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Então estamos em comunidade, juntos, vivendo o que fizemos no passado. Pois se não fosse verdade, olha só, Deus teria errado em nosso nascimento? Eu fui numa ecovila uma vez. Estou falando que é um lugar sagrado, santo, não, porque as pessoas são as pessoas, né? Mas a tranquilidade que tinha no espaço não é o que eu tenho aqui. Não é. Aquele que está vivendo lá, ele está vivendo no lugar errado? Pode ser que sim, ele pode ter fugido de onde era para ele estar. Mas pode ser que não. Faz parte da encarnação dele. Quem sou eu para dizer? Só que eu sei uma coisa.
assim, depois de um tempo, refletindo sobre as coisas, eu encarnei para viver longos tempos na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho emprego aqui, tenho família aqui, tenho casa aqui, sempre tive. Eu não estou no lugar errado. E aí entra um segundo ponto, que é o que traz a mensagem. Jesus no culto no lar, na casa de Pedro. A verdade visita a gente, mas a verdade não visita a gente para que a gente sofra. Ela visita a gente para nos libertar. Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Várias vezes, quando ele está falando coisas que são realmente importantes, ele fala: em verdade vos digo. E aí ele começa a falar. Eu até tirei alguns pontos aqui, ó. Em João capítulo 3, versículo 3. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. É uma informação importante. Na doutrina espírita, a gente interpreta isso como uma reencarnação. Mas não importando qual seja a religião que segue o Cristo, quando ele fala em verdade, isso é uma informação importante. João capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 8, versículo 58. A maior parte das vezes é em João. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele quase foi apedrejado por essa fala. Então, tem uma condição aqui que a gente começa a perceber que essa visita da verdade, ela não é uma visita que chega até nós para causar escândalo, mas para nos colocar no lugar a que pertencemos. Não para falar que nós vamos ficar relegados a esse local, mas nos mostrar que esse local estamos e o que podemos fazer para melhorar essa condição espiritual. Então, quando eu tenho ciência que eu moro na cidade do Rio de Janeiro, que a violência que me circula, ela tem uma importância na minha encarnação, isso não é qualquer coisa. Não pode ser. Isso está querendo que eu melhore a minha fé? Pode ser. Eu estou com problema em acreditar em Deus? Eu tenho um problema grande em relação a isso? Isso quer dizer que eu tenho que valorizar a minha vida? Pode ser também. Afinal, eu posso perdê-la a qualquer momento. Eu não sei exatamente precisar o tempo, mas eu acho que há uma semana atrás, a médica estava dentro do Instituto da Marinha e perdeu a vida com um projétil que passou pela janela. Quer me mostrar que eu estou, eu vou dizer de uma forma mais tranquila, que eu estou submetido às leis de Deus? Porque hoje eu posso estar vivo, amanhã não. E eu posso organizar isso? Eu tenho como organizar isso? Eu tenho como falar, não, amanhã eu vou estar vivo? Você tem como garantir isso? Sempre foi assim. Mas esse momento que a gente está na cidade deixa isso mais explícito. Quer me mostrar onde eu tenho que me ligar, que eu tenho que buscar uma religião, que eu tenho que buscar a Deus, que eu tenho que ir em direção a algo maior? Pode ser também. Você está entendendo quantas coisas uma verdade como essa pode me mostrar? Agora, eu posso ignorar tudo isso e tentar aplacar. Jesus fala aqui no final, né? Quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram,
costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Você tem uma condição que eu posso simplesmente ignorar isso. Como é que eu posso ignorar tudo isso que acontece na cidade? Como é que eu posso ignorar isso tudo? Ou o que acontece no mundo? Né? E eu não estou falando por uma fuga em termos de tristeza, que também é uma fuga possível, mas eu fico depressivo porque o mundo é como é. Tudo bem, o mundo é como é. Mas o que você está querendo para melhorar o mundo ou para se melhorar? Não estou falando que você vai ficar feliz por o mundo ser como é, não, isso não dá. Mas o que eu estou fazendo com essa informação? O que eu estou fazendo com essa verdade? E não é uma verdade imposta somente pela minha condição de encarnado. É uma verdade que é esclarecida pela doutrina espírita. Estou onde deveria estar, encarnei no grupo que deveria encarnar, estou na cidade que eu pertenço. Para quê? O que eu preciso aprender com isso? Porque senão fica uma condição que eu vivo aqui e vou ter que reencarnar quantas vezes em ambientes de violência para aprender? E como é que eu posso fugir disso? Simples, anestesio. Quantos anestésicos vocês conhecem? Álcool, cigarro eletrônico, cocaína, eventos, de gastos financeiros, viagens. Eu não estou falando que nenhum desses momentos, e aí tirando a questão das drogas, que uma viagem não tem que ser bem feita, que pode ser um lugar de muita alegria e tudo mais. Mas quando a minha vida ela se torna importante somente a viagem, tem um problema ali. São anestésicos. E eu não estou falando que a gente aguentaria a vida sem anestésicos, tá? Nós não somos espíritos tão potentes a ponto de não precisarmos de algum momento, descansarmos em algum relento e tal. Não somos espíritos dessa potência. Então é natural que a gente faça um evento, fique um tempo. Nós não somos espíritos que vão ficar o tempo inteiro na luta. Não somos Madre Teresa de Calcutá, nem próximos disso. Pelo menos eu não sou. Então a gente não consegue ficar em luta 24 horas, não consegue, nem contra nós mesmos. Mas ficar uma encarnação desatento é muita coisa. É um desperdício para aquele espírito e para a gente também. Eu não estou querendo relegar. Toda tecnologia é importante, toda tecnologia vai ajudar o mundo, Mas quantas pessoas vocês veem anestesiadas com o celular na mão? Principalmente adultos. Ou crianças que são ensinadas por adultos. Vê um programa, vê outro programa, vê um negócio no YouTube, dorme. Vê um programa, vê outro programa, vê um negócio no YouTube, dorme. Vê um programa, vê um programa. E aí? Está anestesiado? Tá. Enquanto ele está nesse circuito, não importa o que está acontecendo na cidade. Só que Deus nos ama tanto, que Ele não permite que a gente fique com olhos fechados por tempo indeterminado. Ele nos deixa o livre-arbítrio, fato. Então podemos ficar com os olhos fechados por muito tempo. Jesus fala de olhos fechados em diversas partes da Bíblia, principalmente falando dos fariseus, eles têm os olhos fechados. Em algum momento a gente vai ser obrigado a abrir. E não é que uma dor chegue à nossa vida necessariamente porque a gente está com os olhos fechados, não é isso. Mas muitas vezes, quando uma dor chega
por a gente estar com os olhos fechados, dói mais. Então a gente tem uma situação muito grave, uma posição muito terrível na vida. Só que eu não tenho religião, eu não acredito em nada, eu não tenho fé, eu não tenho um trabalho, eu não tenho para quem pedir ajuda. Eu acredito que muitos que estão aqui já foram ao psiquiatra, ao psicólogo e tudo mais. Quando a pessoa busca um profissional para se entender, ela está buscando ajuda. Isso previne lá na frente, quando ela passar por uma dor, ela tem mais recursos emocionais, mentais, construções mais bem feitas, mais sólidas, até para viver um luto, até para viver uma questão, mas não é da mesma forma que seria caso ela não tivesse feito esse esforço. Então a gente tem que ter isso mais bem construído. Eu tenho percebido, durante o convívio, com as pessoas do trabalho, da família e tal, etc., que quando você fala em psicólogo ou psiquiatra, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa não quer se enxergar, ela foge bem, quando não te agride. Então, essa é uma condição que a gente tem que começar a prestar atenção. Porque ele fala aqui que a verdade plena, ela é imutável. Jesus fala isso. A verdade é uma luz vinda de Deus. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o espelho mais perfeito dessa luminosidade. Por ele, a gente enxerga melhor Deus do que qualquer outro espírito. E essa luz vai chegar na nossa vida e chega constantemente. Quando Jesus fala sobre a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha, que a tempestade virá e aquela que ficou sobre a rocha permanecerá, porém aquela que foi construída sobre a areia, vai sucumbir. Ele está falando sobre isso. A tempestade, para a gente, na nossa categoria de espíritos, pode ser a verdade. Olha só, você é assim. E aí? Porque senão a gente constantemente vai ficar falando, a nossa casa caiu, não deu certo, essa tempestade que vem. Quem construiu a casa sobre a areia fomos nós mesmos. Eu não lembro qual foi o espírito que eu vi falando sobre isso, mas eu acho que foi Joana de Anjos. Ela fala que uma desilusão é algo muito importante na nossa vida. Quando a gente fala assim, eu tive uma desilusão com uma pessoa, no trabalho, numa condição. Porque uma desilusão quer dizer que eu vivia numa ilusão. E ninguém merece ficar vivendo numa ilusão. Nota aqui que o Espírito fez, ele mudou o nosso prisma sobre a mesma situação. E tirou a posição de vítima para uma posição de uma pessoa que pode querer se melhorar. E Jesus vem trazendo isso. No Sermão do Monte, Jesus fala das bem-aventuranças, depois ele vai falar que nós somos o sal da terra. Jesus é muito bom porque ele é didático, Então ele vai falando essas coisas todas. E lá no final das bem-aventuranças, lá no final do Sermão do Monte, que é um sermão mais longo que só de bem-aventuranças, ele vai chegar lá no final e ele vai começar a falar algumas coisas assim, que são curiosas, mas ele está falando para discípulos deles, Ele fala assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então ele está falando da lei de Moisés, que ajudou aquele povo a estabelecer uma série de padrões morais jamais elevados do que a forma anterior. Então Jesus não está apagando, ele fala isso. Eu não vim destruir a lei, ele veio construir, A partir daquilo, o que seria mais,
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Fisicamente eu não consigo. O que dirá moralmente? Se me bater de um lado, eu falo assim, não, bate desse aqui. Fisicamente eu já não... Entendeu? A pessoa te agride e você fala assim, não, calma. As únicas vezes que eu fui capaz de não levar uma ofensa para casa foi porque eu estava em prece. Tomei uma tão forte que eu falei, vou orar porque acho que é melhor. Aí fiz uma prece e realmente me acalmou. Essa aí era para mim mesmo. Eu preciso entender o que está vindo disso aí. Mas só porque eu estava em prece. Só porque eu levei o pensamento, só porque eu acreditei que não era suficiente naquela situação. Eu não era suficiente. Se vocês notarem, tem uma fala de Jesus no início, passa quase desapercebido. É bem no início da fala dele. Não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Então, o que essas situações vêm trazer para a gente? Você não é suficiente. Nunca foi, não é uma questão temporal, atual, é atemporal. Você nunca foi suficiente para encarar todas as circunstâncias da sua vida. Nunca. Porque você tem um pai. Jesus repete isso para a gente várias e várias e várias vezes. Quando ele fala da palavra dos 2 filhos, né? Que pode ser também a palavra do filho pródigo, pode ser a mesma parábola, né? Ele fala de um filho que foi. Quando ele volta, o que ele está falando para aquele filho que foi? Por que você se afastou de mim? De mim, que quero o seu bem. Porque nenhum espírito no universo é suficiente sem Deus. Não somos nós, encarnados aqui na Terra, uma estrela de quinta grandeza, perdidos no meio de 1 bilhão, acho que são 3 bilhões de estrelas na Via Láctea, onde tem várias galáxias em volta da gente. Não somos só nós. Nenhum espírito no planeta, no universo, no nosso sistema solar, é suficiente sem Deus. Quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele não está falando que ninguém de outra religião não atingirá um patamar espiritual. Ele está falando que ninguém vai chegar a Deus sem ser por aquele caminho que ele foi de elevação. E não é sem ajuda. Você está entendendo? Não é sem ajuda. Quando ele declara que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe entregou se perderá, lá em João capítulo 11, ele está querendo declarar exatamente isso. Ele está querendo declarar que nós não estamos perdidos, porém não somos autossuficientes sem Deus. Não somos. A gente vive numa confusão de um planeta, né, que é a segunda categoria dos mundos habitáveis, planetas de provas e expiações, para os espíritos rebeldes à lei de Deus, porque a gente insiste em viver sem Deus. O nosso planeta é um orbe para espíritos que vão encarnar, que insistem em viver sem Deus. Porque um espírito que estivesse vivendo com Deus, ele mataria o irmão? É irmão. Ou teria mais do que ele precisa enquanto está faltando para o outro?
Então a gente tem insistido durante séculos, não é no presente momento. A gente está melhor, tá? O Espiritismo fala sobre isso. A gente está muito melhor do que a gente era no século passado, né? Encarnados ou desencarnados. A gente melhorou. Mas tem um momento agora que a gente está passando no planeta, onde a gente está saindo de um mundo de provas e expiações e está indo para um mundo de regeneração. Então a gente vai alcançar um patamar espiritual melhor. Pelo menos o planeta vai. Se a gente vai estar aqui, isso é outra coisa. Porque se a gente for muito ferrenho e não quiser seguir as leis de Deus, o que vai acontecer com a gente? A gente vai encarnar em outro planeta de provas e expiações, tantas vezes quando forem necessárias. É um Deus muito bondoso. Quantas vezes Ele vai te dar a chance? Não é 70 vezes 7. É infinitas. Mas quem sofre? Quem sofria na fala de Jesus? Era Deus? A verdade? A fé? A caridade? Não. Quem sofria com o ambiente fétido que circundava Ele? Era aquele espírito que estava naquela situação. E somos nós. A gente tem uma dificuldade gigantesca para entender verdades simples. Verdades simples. Então a gente acredita, tá, galera? Eu vou trabalhar de sol a sol. A gente acredita nessas coisas, mas pode ser que amanhã eu não tenha o que comer. É sério. Você não está falando de alguém que vai ficar relegado, deitado. Você não vai ter o que comer. Tem gente que acredita nisso. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que guardar muito. Porque amanhã eu posso não ter nada. E eu não estou falando isso contra uma questão contra a providência. A pessoa fazer uma aposentadoria privada, a pessoa se organizar, né, para quando não tiver tanta força de trabalho ter uma velhice organizada. Não é isso. Isso é prudência. Mas eu acreditar que mesmo eu fazendo o que eu deveria fazer, eu vou ser jogado fora. Você está entendendo a complexidade que nós somos em termos de descrença na providência divina? Aí Jesus vem, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, eles não semeiam nem ceifam. E falo para vocês que nem Salomão se vestiu com uma túnica tão bonita quanto esses aí. A cada dia basta o seu mal. Então, eu estou falando por mim, né, mas a gente está vivendo algum problema, está vivendo uma questão grave. A gente fala assim, não consigo dormir. E eu entendo, porque os problemas são grandes. Porque a gente muitas vezes tem provas ou expiações que são, não vou dizer no limite das nossas forças, mas que são exigentes em relação a quem somos como espíritos imortais naquele momento. Mas se eu dormir ali, amanhã eu não posso pegar o mesmo problema? Ou eu não confio? Eu sou suficiente, eu não posso nem dormir. Você está entendendo a profundidade que a gente chega? Eu não posso nem dormir, porque se eu dormir a situação não vai resolver. A situação não vai se resolver com você. Nunca se resolveu. Nunca. Não estou dizendo que você não tem que fazer esforço, mas vamos dizer, eu quero ter uma casa, aconteceu um problema, eu fui demitido e tal, etc. Se for para você perder aquela casa, não há o que você possa fazer que faça com que você tenha ela. E se for para você ter aquela casa, você tem que fazer um grande esforço para permanecer nela.
Mas quem está organizando tudo isso? É você? Ou é Deus, na sua imensa sabedoria? Nossos amigos evangélicos, eles têm uma fala que eu gosto muito, entrega teu problema a Deus. Os católicos também falam isso. Entrega. Porque na sua pequenez, dependendo do nível do problema, você não vai resolver, nem com muito esforço. E mesmo que você consiga resolver, nunca será sozinho. Aquele espírito que se sentiu o melhor de todos, o que Jesus está falando? Um espírito orgulhoso. Nós somos espíritos orgulhosos. Nós não queremos entregar a nossa condição a ninguém, nem a Deus. A gente não confia. Se eu não tiver o controle, o que vai acontecer? Você nunca teve. Isso sempre foi uma ilusão. E aí, com todos os pesares para a família, para aquela médica e tal, etc. Mas o que aconteceu? Ela estava no controle naquele momento? Ela esteve no controle em algum momento? No controle. Não estou falando que ela era responsável, que era uma trabalhadora, que ela estava, sabe, devotada. Às vezes até um espírito de luz. Eu não sei quem ela é. Mas o controle das nossas vidas não está conosco. Isso sempre foi uma não verdade. A verdade é que o controle das nossas vidas sempre esteve com nossos guias espirituais, com nossos mentores, esses que controlam. Controlam no nível da experiência. O que eu controlo? A minha reação sobre o que chega a mim. Isso eu controlo. Então, frente a toda a violência do Rio de Janeiro, o que eu faço? Eu faço prece ou entro em desespero? Ou fico irritado porque o possível secretário agora da PM está fazendo alguma coisa? Isso é transitório. A única coisa que eu posso controlar é a minha reação, e aí sim, ou uma ação, sobre tudo que acontece em volta de mim. O que eu escolho pensar? Mas eu não consigo escolher pensar. Você consegue. Ou o seu pensamento é um veículo descontrolado. Ele vai para onde quiser. Então você não está diferente de assim, não estou querendo criticar, mas você não está diferente de algum animal, porque também ele não controla o que pensa. Nós somos seres racionais. Não estou dizendo que é fácil, mas nós podemos e devemos controlar aquilo que pensamos. Mas é tanta coisa que acontece. É verdade. Outro dia eu vou relatar uma situação. Agora Natal, quando outro dia, ontem, eu bati de carro. A culpa era totalmente minha. Totalmente minha. Não era de mais ninguém. Eu acertei isso rapidamente. Eu falei, cara, pronto. O cara saiu do carro, era um homem grande, saiu do carro nervoso assim. Quando ele abriu a porta, eu falei, a culpa é minha. Fica tranquilo que a culpa é minha. A responsabilidade é totalmente minha. Você pode ficar tranquilo. Eu peço desculpas, eu não queria ter feito, eu achei que teu carro tinha andado e não tinha, e eu bati em você. Me desculpa. A reação dele foi muito tranquila. Que ele esperava, talvez, que eu brigasse, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu falei, aqui está meu telefone, liga para ele, vê que o meu telefone é verdadeiro, e o que você precisar da situação que aconteceu agora, eu vou pagar. Aí a situação se descontinuou e tal, não sei o que, acabou que não aconteceu nada com o carro dele, eu não sei nem como.
né? O meu arranhou um pouco, o dele não arranhou nada. Tudo bem. A minha filha estava no banco de trás. A situação foi tranquila para ela. Ela falou assim, não arranhou não, minha filha tem 6 anos. Mas seguimos. Sabe o que ela relatou para minha esposa? Papai fez um amigo hoje no trânsito. Fez um novo amigo. O cara saiu tão feliz. Você está entendendo? Então, assim, eu escolhi. Talvez há 5, 6, 10 anos atrás, eu podia não ter escolhido isso. Não foi uma escolha feliz, não. Eu estava chateado comigo, mas o que eu ia fazer? Eu ia falar, não, a sua responsabilidade, você não andou. O que eu ia fazer? Não ia ter como. Então a gente tem escolhas frente a essa reação. Eu não estou falando que estava no meu plano encarnatório bater nele. Eu estava só com a minha mente acelerada, provavelmente, né? O que normalmente acontece comigo. E aí cometi uma imprudência, né? Mas essa situação é uma situação que ela vai se repetir para a gente. E tem situações muito mais graves em nossas vidas do que só uma batida de carro. Pode ser um câncer, pode ser o falecimento de um ente querido, pode ser o falecimento de um filho. Situações realmente graves, né? Pode ser uma perda de um emprego, uma dificuldade financeira, pode ser tanta coisa assim que movimenta o nosso sentimento. E aí a questão central é essa. Jesus veio ao planeta. Ele encarnou, não sabemos se necessariamente no dia 25, mas a gente comemora no dia 25. Ele encarnou. Ele disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe entregou se perderá. Em quem a gente vai confiar? Então, quando a gente for pensar na noite do dia 25 ou na noite do 24, né, dependendo de como nós pensamos, né, quando é a nossa ceia e tal, etc., a gente tem que pensar nisso. Eu não estou sozinho. Jesus nasceu. Eu participo do Encontro de Jesus no Leon Denis e tal. A gente teve um estudo fantástico agora nas vésperas do Natal. Mas uma coisa eu fiz depois de um tempo, assim, muito tempo, olha só que o Espírito devia estar no meu ouvido, buzinando isso. Eu botei um presépio na minha casa que ele sempre está lá. Ele não é desmontado, ele fica lá o ano inteiro. Tem outros, até os presépios que as meninas fazem, tal, mas aquele está sempre lá. É para eu lembrar, entendeu? Eu lembrar que não tem nada perdido, que Jesus encarnou no planeta, que está tudo sob controle. Para mim, né? Para mim. Que por mais difícil que seja, eu não estou sozinho. Que se eu não entendo plenamente a verdade hoje, um dia eu vou entender. Quando a gente vê na Bíblia, no Velho Testamento, Jó falando aquela questão, Deus me deu, Deus me tirou, que seja feita a sua vontade. Quando a gente vê Maria de Nazaré na beira da cruz, que seja feita em mim a vossa vontade. São espíritos que já entenderam que não tem esse controle. E que tem uma certeza num Pai de bondade e sabedoria. E a gente tem um irmão mais velho, tem a mãe dele, Maria de Nazaré. Se a gente tiver dificuldade, pede para eles. Pede para os guias. Pede para você entender a verdade quando você tiver consciência e condições de entender. Porque se você rogar muito, que você precisa entender aquela situação, que você não sabe por que você está vivendo aquilo, pode ser, como esse espírito, que a verdade venha e você não esteja tão preparado assim para suportá-la. Então que a gente tenha consciência que Jesus não nos abandona e que nós estamos todos sendo cuidados para essa espiritualidade querida, que Ele veio e que Ele vai agitar nossas almas.
porque esse é o objetivo. Ele não quer que a gente fique nessa condição, Ele quer que a gente melhore. Então estamos nesse processo, e que a gente acredite hoje, no dia 25, em 2025, né, por acaso, né, e nos próximos anos, que estamos sendo guardados e cuidados por cada um desses espíritos. E só fazendo uma observação, Jesus nos fala que Ele nos dará o Espírito de verdade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quem vem? O Espírito de verdade. No capítulo 6, no item 8, ele fala que Ele cultiva as nossas almas em silêncio. Então que a gente acredite nesse processo. Eu sei que às vezes parece que a gente não está indo para lugar nenhum, mas que a gente acredite no processo, levante todos os dias, faça aquilo que a gente tem que fazer da melhor maneira possível, se possível, reflita, melhore, né? Vai se esforçando, as coisas vão acontecer da melhor maneira que elas podem acontecer para cada um de nós, para os nossos aprendizados, mas que a gente tenha consciência que esse Jesus não nos deixou sozinho, não nos deixará e estará sempre conosco pela eternidade. Obrigado a todos, que sigamos com um Feliz Natal cada um de nós. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje é o item 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. Os itens 6 a 9, nós vamos ler o 6, o 7 e o 8, e o 9, quem puder ler em casa. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. O item 7 é: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, e ela ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Está nos Evangelhos de Mateus e Lucas. E o item 8 é aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Evangelho de Mateus. Agora chegamos ao momento do passe. Enquanto os médiuns se posicionam, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nos ligar aos espíritos amigos que aqui se encontram, para que a gente possa receber aquilo que a gente necessita. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais,
Rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. A passagem do Evangelho de hoje nos deixa uma reflexão. Como precisamos proceder e o que precisamos fazer para merecer as bênçãos divinas e conquistar o reino dos céus? Sabemos que frequentar templos religiosos e repetir orações prontas não garante a ninguém um bom lugar após a morte. Ser médium e exercer a mediunidade uma vez por semana em uma casa espírita não representa um futuro isento de dores e sofrimentos. Ser cristão com palavras e sem atitudes não converte ninguém em trabalhador da última hora, digno do salário do dia. Jesus compara os fariseus àqueles que se dizem cristãos apenas da boca para fora e vivem de aparência diante da sociedade. Aqueles que pensam em fazer favor a Deus no cumprimento de alguns pequenos deveres. Cumprir deveres na terra é o mínimo que o homem pode fazer para facilitar a boa e fraterna convivência na longa jornada da vida. Para conquistar o reino dos céus, é preciso muito mais. É preciso desenvolver nobres talentos, que cada um traz dentro de si, purificando-se através das experiências da vida. Os títulos acadêmicos e a posição social não são valorizados na contabilidade divina. O que conta é o esforço feito para seguir os preceitos de Jesus, sacrificando todo orgulho, egoísmo e vaidade por um bem maior. É preciso lançar o olhar para além do nosso umbigo, desenvolvendo a prática da lei da caridade e do amor. Jesus, que é o escolhido por Deus para ser o nosso guia e governador do planeta, quando aqui esteve, vivenciou tudo o que ensinava. E ele deixou, através dos seus ensinamentos e exemplos, a bússola e o caminho seguro para alcançarmos o reino de Deus. Assim, ser cristão é aceitar no nosso íntimo que somos todos filhos de um Deus perfeito, justo e misericordioso, o Pai de todos, sem discriminações e privilégios. É sacrificar-se combatendo em si as imperfeições em favor do desenvolvimento, da humildade, do altruísmo, do desapego aos bens materiais, usando-os sempre em favor de muitos, e não só de si próprio e dos seus. É ser simples, alegre, confiante em Deus, nos homens e em si mesmo. Porque sabemos que todos são perfectíveis, porque o mal é fruto da imperfeição espiritual. Portanto, é provisório, podendo ser erradicado da mente e dos corações humanos. E aí a gente termina com a frase que está no item 9. O único caminho que está aberto para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. Graças a Deus. Mantendo a vibração, vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. E ele veio para nos ensinar o caminho que nos leva à Pai. Nos ensinar como nos comportar diante dos obstáculos e das dificuldades da vida. Ou ele poderia ter mandado mensagens em seu lugar,
mas preferiu reduzir e, através da exemplificação, mostrar que os deveríamos praticar a lei de amor e de caridade em toda a sua extensão. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. A fazer aos outros aquilo que desejamos para nós. Em sermos indulgentes, tolerantes, benévolos, tendo empatia com a dor do outro, perdoando a todos aqueles que nos ofendem quando nos caluniam, pacificando cada um a sua mente e o seu coração, para que possa ficar mais perto de nós. Porque na realidade, somos nós mesmos, às vezes nos distanciamos dele. Por isso nos deixa sós. O seu olhar compassivo está sempre voltado para nós, respeitando o nosso livre-arbítrio, dando-nos as impressões para que modifiquemos os nossos hábitos, para que nós nos percebamos como espíritos a caminho da nossa renovação. Desejando firmemente a modificação interior. Porque ninguém muda o outro, nem mudará o mundo, a não ser a si mesmo. E nesses momentos que antecedem a comemoração do seu natalício, e vamos percebê-lo em nossos lares, acolhê-lo através daqueles que se aproximam de nós, na busca de uma palavra de esperança, de consolo e de ânimo. Com a esperança de que tudo melhore, que tudo se modifique. Vamos valorizar a vida. Vamos agradecer tudo aquilo que nos permite usufruir. Porque são bens transitórios. Porque quando aqui chegamos, nada trouxemos. E quando daqui sairmos, nada levaremos. A não ser o bem que fizermos. E a caridade que desempenhamos. Vamos olhar o nosso irmão com mais carinho. Observamos que ele precisa de algo. Quais são as suas dores? Quais são os seus problemas? Porque se o mundo é de expiações e provas, estão internados nele todos os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então vamos contribuir para que tudo melhore em torno de nós, para que o mundo vá se modificando através do movimento que nós fizermos na construção do bem e do amor. E que a paz, a doce e serena paz desse mestre, recaia sobre cada coração na noite de hoje. E assim seja, graças a Deus.
Senhor Jesus, obrigada por tudo que nos foi trazido na noite de hoje, pelos teus ensinamentos. E obrigada por tudo que recebemos. Que busquemos sempre na prece o bálsamo para as nossas dores, o consolo para o nosso sofrimento e o fortalecimento para a nossa caminhada. Pedimos, Senhor, que abençoe essa casa, os estudos e os trabalhos realizados nessa casa. Abençoe também a todos nós que aqui estamos e aqueles que não puderam estar conosco. E que possamos retornar aos nossos lares mais fortalecidos e com a certeza de que não caminhamos sozinhos. E que a paz que aqui encontramos possa nos acompanhar e perdurar por toda a semana. Que seja em teu nome, Mestre Jesus, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por encerrada, de nossa parte, a reunião pública de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós gostaríamos de agradecer a todos que colaboraram durante todo o ano nas nossas campanhas, nos nossos pedidos de ajuda, mas a gente ainda vai pedir uma coisinha. A ceia de Natal dos moradores em situação de rua, que será no dia 25, e todos aqueles que quiserem colaborar financeiramente, materialmente falando, braçalmente, estão todos convidados. O pessoal vai se reunir às 4h30 para preparar a comida e depois preparar as quentinhas para serem distribuídas nas ruas. Desde já, a gente agradece a todos, tá?